Então, na aula passada, então, nós debatemos em cima da busca do Shivan Topel, que lamenta que ninguém vai compreendê-lo, não é? E eu coloquei vários exemplos de clientes que também registram essa dificuldade em adjetivar alguém de uma maneira que esse alguém se sinta feliz com um adjetivo. Essa cena é mais comum do que se imagina. Basta a gente ver que em um determinado momento as pessoas com quem a gente convive logo viram adjetivos mais críticos. Mesmo que seja uma relação curta. Mas tem o mesmo tom, como vocês veem, né? De dizer quem me compreenderá, quem é essa pessoa que vai então ser irmã da minha alma, como diz o Shivan Topel. Eu queria, para continuar então essa projeção da Miss Miriam no Shivan Topel, uma coisa que eu coloquei na aula passada, também muito comum, sempre lembrar que o que eu vejo fora encontra um equivalente dentro, e como o mundo tem essa simbologia, esse equivalente interior, fica explicado por aquilo que eu imagino ou vejo no exterior. A carga afetiva do encontro com essa imagem sugere o caminho da nossa análise. Como é que eu olho para aquela situação, sinto uma emoção, e agora posso analisar e traduzir o que o inconsciente pede diante desse evento. Como o Shivan Topel está dentro da Miss Miriam e ela sonha com ele é o ânimos. Olá. Essa compreensão, então, sugere, e esse é um ponto que é um dos pontos que eu quero desenvolver hoje. Você já entende, né, que para as mulheres esse ânimos, ele representa um sentido, um caminho para a arte feminina, e o inverso é o equivalente para os homens. A mulher é a inspiração de uma nova ideia. O ser humano não tem, o homem não tem nutrientes e a mulher não tem sentido. Não, pessoal, ela tem sentido, claro, mas não tem sentido no sentido literal da palavra. Ela precisa, como a gente vê, ser como uma árvore que vai na direção de algo que é solar, algo que vai se realizar e que vai, né, modificar a vida dela enquanto automórfica. E o homem, então, ele tem a ideia de ir para o sol, mas precisa dos nutrientes na raiz para que a árvore também cresça robusta. A mulher é sempre essa doadora placentária, né, dos recursos do crescimento do complexo, metaforizado pela ideia da própria gravidez. Nada contra as obstetras, né? Mas metaforizado não significa que não é assim, significa que é assim dentro e fora. A mulher como essa que vai dar então todas as condições para que o projeto ganhe envergadura, e o homem todas as condições para que o projeto seja atraído na direção do sol. Sendo assim, né, os aspectos então masculinos da personalidade, em qualquer caso, representam as soluções para esse sentido, e os aspectos femininos, os sais minerais, né, o alimento para que isso aconteça. O acordo do casamento, principalmente esse casamento interior, é esse. Quando as duas partes, uma alimenta e a outra eleva, uma alimenta e outra eleva. Saindo da questão literal disso, pessoal, e entrando na questão simbólica, que está esse momento da Miss Miriam. Ela precisa de um aspecto masculino que apresente uma vida que faça sentido para ela. Fazer sentido registrar a alegria de viver
viver aquilo que estou vivendo. É claro que eu posso... Ô, Rodolfinho, você está bem? Bem, Maris? Está tudo bem? Tudo em ordem? O Rodolfo está bonitinho, hoje ele fez tudo direito, tá? Então seria assim, né? A Miss Miller precisa de um sentido, o Shivan Topel é esse imã que atrai a conduta, e para o Shivan Topel ele aguarda então essa que o compreenderá na ideia de um nutriente para ele crescer. O sistema horizontal e vertical aqui, como a gente entende. Mas, sendo então Shivan Topel, e aí vem um outro elemento, pessoal, porque o Jung vai pegar um outro ponto da onde se tira a ideia de um Shivan Topel, que é o Hiawatha, né, um conto do Longfellow, muito famoso, né, que o Walt Disney transformou no Hawita, né? Quem é mais recentemente jovem, né, um pouquinho mais velho, conhece essa história. A Hawita é um desenho do Walt Disney sobre exatamente o personagem Hiawatha do Longfellow, que é a história que é uma espécie de metáfora, não, analogia da história real do primeiro americano que, né, já virou filme, que se apaixona por uma... Olá, tudo bem, Nery? Que se apaixona por uma índia. Eu não me lembro o nome dessa história, mas ela é famosa nos Estados Unidos. É contada e recontada. Então é uma repetição dessa história. E ele entende, então, que Shivan Topel esse Hawita, ou Hiawatha, né, no caso do Longfellow. E a partir então dessa analogia que ela faz, ele começa a entender o que é esse elemento que a Miss Miller precisa. Com isso, cada um de vocês aqui vive uma experiência concreta de relação afetiva, ou se não é concreta fora, então ela é concreta dentro. Veja, o que é concreta dentro? Cada um de vocês tem um parceiro equivalente no interior. A psique ela é feita desse complemento, qualquer que seja a sua condição. Não estando esse elemento fora, é isso que acontece com a Miss Miller, ele está dentro. A ativação dele interna produz um fenômeno, né? Uma cliente já de 68 anos, de repente se apaixona loucamente a ponto de se separar do marido, a família dela diz, nessa altura do campeonato, o que vocês querem dizer com a altura do campeonato? Quer dizer, que eu já estou fadada a virar eu mesmo os nutrientes, né, para outra pessoa. E ela então está encantada com isso. E eu entendo que agora o que eu trabalho com ela há anos vai ter sentido. Até o Edu pegou o finalzinho da aula passada, né? O impossível só existe, né, na composição, né, daquilo que nos é consciente. Se eu compor a minha consciência com outro complexo que amplia essa consciência de maneira a caber algo que antes seria o impossível, ele passa a ser possível. Mesmo contra todas as considerações sociais de dizer, não, isso é impossível. Se você quiser ser, sei lá, campeão de Fórmula 1, isso é possível. Mas num nível de consciência que eu não sei, né, que utilidade teria, a não ser provar isso, a não ser provar, para a surpresa do mundo, que aquilo que parecia impossível aconteceu. E é o que acontece então com a minha cliente, quando todos esperavam que ela estaria no ocaso, de repente a aurora surge. E nós todos temos isso. Pessoal,
esse é um olhar que registra a questão simbólica disso tudo, não exatamente a questão literal. O mundo objetivo é o mundo simbólico. O mundo subjetivo é o mundo do limite da consciência. O que eu penso como objetivo é só o que eu penso do objetivo. Eu tenho sempre que duvidar se o que eu vejo é de fato a verdade. Qualquer que seja a coisa que eu veja. Para um lado ou para o outro. E até que ponto, então, as minhas frustrações com a minha verdade representam a falência dela como tal. Então, o Shivan Topel representa esse momento. E comparado, então, com o Iwata, o Jung coloca o Iwata, então, nascendo, né? Essa parte é importante em que o Iwata nasce, e a avó dele apresenta para ele a natureza, o Awa, o pato, o Auacauauaua, o gafanhoto. Esses sons são onomatopeicos, como a gente vê. Mas a criança absorve o mundo compreendido, a natureza do mundo para si. Ela vai colocando os sons, o uau-uau, o minhau, esses elementos que vão se incorporando até se significar. Cada um desses elementos recepciona uma energia e um simbolismo interior. Veja, usando para quem gosta uma outra terminologia, a construção do mundo material é feito de estruturas, né? Minúsculas estruturas atômicas, menos que atômicas, partículas de estruturação da realidade que se compõem sendo sempre as mesmas. Nós temos um número de partículas que vão se compondo e elas produzem um mix enorme de possibilidades. Diríamos infinitos mix de possibilidades. Por que a natureza se ocuparia em produzir o mesmo animal diferentemente? Por que ela não poderia produzir a perfeição de um animal sistematicamente? Porque os tijolos das possibilidades seriam, então, presos numa lei específica e, portanto, extremamente entediante. Não existiriam possibilidades. Não existiriam possibilidades. Mas então por que existem possibilidades? Vocês conhecem isso bem. Eu já debati com vocês a ideia de que para eu achar a cura de uma doença, por exemplo, para escrever um livro sobre pezinhos, o teste do pezinho, havia um monte de candidatos na cidade de São Paulo para escrever esse livro. Mas lhe coube, então, por algum motivo inconsciente. Por que você e não outro? Você vai dizer, dei sorte? Ou alguém gostou da minha cara e fala, ou alguém diz, não sei quem você bate no Nery, então é a Nery mesmo. Não é bem assim. Cada um de nós tem uma estruturação de complexos capaz de ler a realidade, e essa visão da realidade pela estruturação do complexo nos empresta uma possibilidade em cada um de nós. Essa possibilidade para um sistema meritocrático às vezes nos deixa em último lugar numa competição. Mas diríamos que o campeão precisa me agradecer por eu ter ficado em último lugar, para que ele pudesse viver a possibilidade do primeiro. Alguém teria que se sacrificar e ficar no último lugar para que alguém viva a experiência do primeiro. Vai existir o tempo que isso vai ser consciente. Essa inclusive, para mim, é a exegese da frase o importante é competir. O importante é competir. Para que aquele que ganha ser estudado como
o conjunto das possibilidades que produziram esse campeão diante da história daqueles que não conseguiram. Não conseguiram por quê? Não tomaram leite com gemada na infância. Óleo de rícino de bacalhau. Quem é o desgraçado que inventou isso? Eu tomei essas tanqueiras. Era comum na minha época. Então, ele não tomou. E se tivesse tomado, seria campeão. Não nasceu na rua tal, número tal, muito perto da escola X, que tinha o melhor professor de educação física, que o incentivou. Todas essas coisas são as composições, não das possibilidades, mas da natureza. Então o Iwata aí, quando nasce, ele é apresentado à natureza. Como se na apresentação ele juntasse as peças do quebra-cabeça que informam, ou informam, quer dizer, que dão a ele a formatação final. Eu sou o resultado dessa formatação, não existe um ser. O que eu penso hoje, o que eu faço para agir hoje, fiz e faço porque foi montado assim. Se nós olharmos ainda isso da forma de um destino, a ideia não é entristecer e dizer, então eu me dei mal. Na fila do sucesso eu sempre cheguei depois. Fiquei na fila da miséria. Mas eu entendo que isso não é sorte ou azar, mas se o ser humano ganhasse a consciência da ação que o envolve, é aí que o Shivan Topel e o Iwata vão se tornando a mesma coisa. Se eu ganhar a consciência do desafio que tenho para resolver, então não importa se eu nascesse miserável em qualquer sentido, mas se eu tivesse a consciência, esse é o meu desafio, cada decisão que eu tomo vista diante das dificuldades que tenho para tomá-la. Construo cada passo, cada elemento se somando àquilo que tenho como consciência. Fenômeno que se desenvolve no horizonte da humanidade hoje. Pessoal, vocês olham a humanidade e vocês vão ver que quando aparece o sol na consciência do ser humano antigo, alguém se sentiu igual ao sol. E esse alguém não se tornou poderoso só porque se sentiu igual ao sol. O rei Sol, o imperador, o faraó, o imperador chinês, o líder azteca, eles não olharam o sol e falaram, eu vou ser, senão o mundo estava lotado de reis sols. Ele tinha a identidade, a potência do complexo. E a obrigação de ser a referência para construir a realidade daquele jeito. Conduzindo, então, as outras pessoas a serem imantadas pelo seu poder, e ceder a esse poder. Construindo um mundo lotado de reis, imperadores, de faraós e tal. Mas, recentemente, os últimos reis foram destronados há 100 anos, 102 anos. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os últimos reis são destronados, faltava só o imperador do Japão. Mas logo, a burguesia instalou o equivalente a esses reis no mundo econômico mundial. CEOs, antigamente magnatas Rockefeller, Matarazzo, o equivalente. Mas até Hitler, eu acho que ele se sentia assim, O Hitler? Sim, claro. Ele se sentia assim. Claro. Ele era o próprio Wotan, o transformador do mundo. E, de fato, a Segunda Guerra Mundial modifica completamente a humanidade. Mas, então, onde eu quero chegar é que esse sistema onde você vai convocando a leitura do mundo também vai produzindo
esse senso de responsabilidade de cada um. Muito em breve não teremos mais tantos donos de empresa. O mundo vai se estratificar não na forma de uma pirâmide, mas na forma de um trapézio. Isso vem se desenhando já há algum tempo. É claro que, como sempre, o sistema dominante vai tentar resistir ao ataque da perda do seu poder. Muito mais, não é, para garantir. Vocês veem aí no Chile, por exemplo, morreram 20 pessoas num país que não se esperaria um movimento como aquele. Era um país, todo mundo se surpreendeu, ele estava equilibrado, tranquilo, o governo estava apoiado pelo povo e de repente uma explosão de energia. Mostrando então que um sistema entra em falência da mesma maneira como os imperadores foram destronados. A psique então produz esse fenômeno em nós mesmos. É o que acontece com a Miss Miller. Então ela tem um jeito de pensar. Shivan Topel, então, ele vai apresentando para ela, que eu quero montar aqui exatamente esse ponto. O Jung vai chamar o Shivan Topel de Ghostly Lover, né? Um amante fantasma, um amante que vem das penumbras, um amante mortal. E por que ele seria um amante mortal para o Jung? Porque ele está atrelado, então, à mãe natureza. Ele tenta apresentar ou seduzir a Miss Miller a se voltar para a natureza junto com o Hiawatha e aprender, recuperar um caminho por dentro do que a natureza construiu, do que ela desenvolveu até chegar onde ela chegou. Nós vamos ver esse fenômeno lá na frente em religião quando eu falar de Jó, que vai seguir o mesmo trajeto que a Miss Miller. Obrigado a ir buscar os seus nutrientes na tumba, né, como é o nome daquilo? Rincões profundos da natureza. Simbolizando a energia, simbolizando os sais, os ingredientes, os nutrientes para voltar ao crescimento. Então eu tenho que entrar nessa angústia, como se fosse um explorador de cavernas, um mineiro tirando ferro e carvão no fundo da terra, para trazer para cima as energias equivalentes. Então ele vai chamar de um amante mortal, porque o próprio Shivan Topel, como em Hiawatha, no conto do Longfellow, vai mostrando que a luta dele se torna uma luta que vai destroná-lo, que vai matá-lo. Da mesma maneira, como eu estou dizendo, que o sistema vigente avança para a morte. E não é que uma sociedade constrói a sua juventude, pessoal, mesmo que nós tenhamos que reclamar que as mães hoje infernizam a cidade com essas vans escolares. No meu tempo não era assim, eu tomava ônibus com 7 anos de idade e voltava. Ainda tentava roubar o cobrador. Eu sempre apresentava um bilhete de vencido para não comprar um novo. Aí ele disse, isso não é de hoje. Então tem que comprar um. Mas eu tinha 7 anos, ele nunca brigava comigo. Então, por que essas pessoas estão tuteladas pelo inconsciente na forma das suas mães, que têm uma emoção projetada, construída por um complexo que afeta a mãe nessa pena do seu filho sofrendo? Para quê? Porque essa criança precisa ser, para o que ela precisa ser preparada? Eventualmente para uma demora maior para lidar com esse mundo externo, com essa natureza externa.
tanto o Iwata quanto o Shivan Topel, eles têm uma relação para aquilo com o qual vão conviver diariamente. Se eu não conhecer a minha natureza, se eu não conhecer o urso, no desenho do Awita, esse desenho é aquele que ele anda devagar, quem já assistiu Disney, com um arco e flecha de criança, e aparece um grande leão da montanha na frente dele. Aí ele solta a flecha e a flecha vai no nariz do leão da montanha, que dá um rugido nele, ele levanta, mas ele é o herói. Marcelo? Ela chega nesse ponto, um processo de inflação, né? Contínua. Sim, movido pelo italiano, sim, não tem dúvida. E aí, assim, esse processo de inflação que ela sofre é uma ação de uma energia masculina. Que leva ela para o Logos, antes até encontrar o cantor italiano. Ela já tinha um nível intelectual. Sim. Assim, a ação, esses nomes aí eu não guardei nenhum deles. Né? Nem eu. Eu decoro um pouco antes. Mas agora se apresenta uma outra energia masculina que tenta puxá-la para a terra, não teria que ser uma energia feminina? Exato, Marcelo, bem pego, né? Por que então o Shivan Topel é esse herói? É isso que eu estou discutindo, porque onde isso se encaixa no cotidiano dos nossos clientes, Marcelo? Não estou contando a história de Miss Miller, de Shivan Topel e Awita de uma maneira simplesmente erudita ou cultural. Eu estou mostrando que há uma dinâmica que muitos dos nossos clientes vivem. Existem dezenas, milhões de mulheres Miss Miller hoje numa cidade como São Paulo, que olham então para os homens fora dela e eles nunca a compreenderão da mesma maneira como esses homens que nunca vão ser compreendidos. Pessoal, quantos de vocês sugerem um melhor parceiro ou parceira lá fora? Todos. Todo mundo olha lá para fora e diz, se fosse esse ele me compreenderia. Então, na sua pergunta, sim, o cantor italiano, por ser italiano, muito infantil, muito filho da mamãe, também não um ghost lover, mas um amante infantil da sua própria mãe. Então ele é o atrativo, para que ela se torne a mulher que vai fazê-lo sair do colo da mãe dele. Essa é a contraparte. E ela não consegue. Por quê? Porque não está carregada ainda de uma consciência feminina que visa tirar o cantor italiano da mãe. Mas quem é essa mãe? Vamos lá. Essa mãe não é a mãe do cantor italiano em si, mas o substrato da apresentação desse cantor frente àquilo que a mãe vai dizer, o que é a natureza. Ela também vai dizer em italiano, esse é o uau-uau. Em italiano deve ser o uau-uau mesmo. É isso, isso é um uau-uau. Mas ela o apresentaria, como nós sabemos, o mundo para a criança, um mundo tonalizado por essa mama. Então, para tirar um italiano da sua mãe, tem até uma piadinha que o cara de 50 anos finalmente vai sair de casa e o avô dele fala: isso não é a hora, eu estou quase saindo, você tem que seguir a minha história. Ele com 80 anos não tinha saído do colo da mãe ainda. É uma piada italiana, mas que é verdade. Então a Miss Miller teria que ter então uma feminilidade tal, mostrando a distância que ela estava dessa mulher capaz de tirar esse italiano da mãe dele. Quanto um homem também seria difícil de tirá-la da imagem do pai, da imagem do masculino a qual ela se referencia. Eu tenho uma cliente que
mora na Itália hoje. E casou com um italiano, e durante 5 anos ela queria voltar para o Brasil todos os dias. E nós fomos achando, né, os aspectos femininos que a Itália produziria nela. E ela foi consolidando, né? Hoje é bem legal. Ela se tornou muito competente em acrescentar complexos à sua personalidade, que entende a mulher nela mais do que nunca. E o marido faz um grande movimento de se tornar menos italiano. Então, assim, tudo que ela escreveu são variações do livro dela, tudo movida pela energia do cantor italiano. Mas não são variações, são passos do Marcelo. Sim, variações que, inclusive, vira sol, vira... Sim. Não fica numa coisa pequena, né? Encontro. E aí, esse herói é como se fosse uma indicação, por exemplo, que não há uma energia suficiente, por isso que ele morre, né? Para poder subverter essa situação dela. Exatamente. É aí que as críticas, e eu meio que concordo com as críticas ao Jung, estão nesse ponto, né? Eu vou dar essa aula ainda, mas o Ivan Topel vai morrer e o Jung diz, ele morre simbolizando a loucura que virá. Mas eu entendo que não. Eu entendo como as pessoas anos depois, né, perceberam que ele morre exatamente como uma morte, onde ela enterra um aspecto masculino. Ela estava evoluindo. Não se tem notícias, uma pena, do que foi acontecendo com essas imaginações dela durante os 28 anos que ela ficou internada. Mas esse masculino dentro dela, seguidamente, foi trazendo-a para uma conduta feminina capaz de lidar finalmente com esse homem. Entende? Era uma contraparte. Ela estava tão solar quanto esse homem estava, simbolizado pelo Ivan Topel, preso à sua mãe terra. Na questão simbólica, essa mãe terra era o tipo de nutrientes que a consciência dele tinha para ler a realidade. Pessoal, vocês entendem isso, quanto as decisões que nós tomamos, elas são a consequência dos complexos que circundam o complexo do ego para produzir, né, na sua composição, uma leitura, um pensamento e uma ação frente à nossa realidade. Eu não posso tomar uma atitude que não esteja cercada pelo conjunto dos complexos. Se eu estou aprisionado, eu preciso de um novo complexo, e esse novo complexo se movimenta do inconsciente na direção da consciência. Então, esse feminino dela que está aprisionado está na sombra. Sim. E aí, como ela não entra em contato com essa sombra, ou menospreza... Ela entra, você vê que ela está numa crise. O estado dela é de envenenamento, como uma princesa de conto de fadas. Ela espera esse herói que venha salvá-la, que lute contra o dragão da dependência, contra a grande mãe. O Ivan Topel e o Jung então transfere para o Iwata num equivalente. O Iwata também vai lutar contra o dragão do inconsciente. Ele vem, o Iwata tem um trecho em que ele vem para apaziguar o branco e o pele vermelha. Essa era a missão dele. Mas a missão não é literal. A missão dele é, possivelmente, para o próprio escritor, Longfellow, uma americanização dele, onde ele vai deixando de ser mais europeu para ser tonalizado pelos peles vermelhas e se tornando mais americano. Aí, possivelmente, ele fundou um daqueles estados, Utah, Ohio, que eram todos tribos indígenas. Pensacola.
Omar, né, eram tudo tribos que desapareceram. Aí numa espécie de tributo fúnebre deram o nome de um estado, onde eles existiam mesmo, onde eles viviam. Mas então, veja, a Miss Miller faz a mesma coisa, o Shivan Topel é um equivalente dessa convocação da natureza para que ela venha para compreendê-lo. Aí, no próximo trecho, ele vai dizer, né, 10.000 luas se passaram, 10.000 luas, 30 anos, não mais, né? 10.000 luas, 4 por mês, 52 luas. Nossa, dá 200 anos. Possivelmente o cálculo que a Miss Miller faz do tempo do Shivan Topel, do Hiawatha, para 1900, ou seja, o conto de Longfellow ele se apresenta no século XVIII. E talvez ela, com a cultura dela, tenha feito essa ligação, e o Shivan Topel fala em 10.000 luas. E ele diz, 10.000 luas depois nascerá aquela que me compreenderá, mas eu já terei morrido 10.000 luas antes. Essa alusão é muito importante, como a minha cliente do Abideurim. Ele morreu há 40 anos atrás. Então ela pensa, e aí eu acho que o Jung também não entende assim, né? Acho que é uma questão de tradução, de interpretação, que então o Shivan Topel ela acha, aliás, que o Shivan Topel é esse homem, né, que ela compreenderá. Ela se sente, então, a candidata para compreender o Shivan Topel. Mas não é bem assim, por isso que ela faz isso, né? Então, esse homem que eu venero já morreu, e eu não vou ter ninguém na vida. Aquele que eu queria está no passado. Mas ela não fala isso de uma maneira literal, ela fala dos aspectos masculinos que constroem a verdade. É como se ela dissesse no século XIX e XX que os meus pais pensam de um jeito em que a América era muito mais selvagem. E dentro do olhar dessa América selvagem eu não posso ter um parceiro que seja mais moderno. Eu teria que casar com Shivan Topel. Eu teria que ser o equivalente lá atrás. O Hiawatha. É o que minha cliente também está dizendo. Eu deveria ter nascido, então, nos anos 40. Porque aí sim, Abideurim seria o homem com quem eu me casaria. Mas a mãe dela deve ter nascido nos anos 40. 30, 40. Então ela está dizendo que o valor da minha mãe me emprestaria como perspectiva o homem certo que nasceria no mesmo ano dela. E quando eu chego nos anos 80, eu nasci nos anos 80, portanto não dá para eu me apaixonar por alguém que seria a paixão da minha mãe. Essa é a informação que nos prende, então, a nossa luta diária, que tem um médico aí que não é literal. Eu me apaixono por valores vencidos. E vou traduzir e vou levar isso desse jeito. Todos nós fazemos isso aqui de uma maneira ou de outra. Nós emprestamos uma realidade e colocamos, nos apaixonamos por alguém que tem o perfil daquilo que nos foi ensinado. E aí é claro que o casamento uma hora tem que entrar em crise. Uma cliente recentemente, seguindo essa rota, há 1 ano e meio atrás, ela me diz assim, nossa, uma mulher casada há 20 anos, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, né? Adoro ficar horas conversando com ele, e ela se desloca 1h30 no trânsito, fica lá 3 horas conversando com o indivíduo, os dois casados, e ela volta 1h30, e o marido me pergunta, mas isso é meio estranho, não é? Estranho.
Mas ela mesma disse para mim assim, não, é uma conversa intelectual que eu gosto muito, que eu não tenho com meu marido, isso há 1 ano e meio atrás. Né? Na sessão da semana passada, ela me disse, você acha que eu estou apaixonada? Eu falei, é uma surpresa. É muito possível. Mas quando ela disse, você acha que eu estou apaixonada, ela ainda me escreve um pequeno surto. Né? Um pequeno surto. Veja, é claro que a gente vem desenhando essa crise dela há 2 anos. Ela não sabe, mas o marido dela diz, eu queria que ela morresse. Eu já contei isso para vocês aqui. Agora é ela quem diz, você acha que eu estou apaixonada por esse cara? Pessoal, pode ser até que nessa altura o casamento dela está fadado a uma transformação. Para o bem de ambos. Porque eles casaram numa época em que os valores eram os valores dos seus pais. Então tudo estava bem, até eles se transformarem. E sempre é esse o nosso problema. Colocar isso na terapia é um processo de muita paciência. Quando o nosso cliente vai perceber que a realidade que ele tenta fazer funcionar, não vai funcionar porque está vencida. Não tem como funcionar. Nós temos que ter paciência, né? Esse é o maior jogo da terapia. Palavra por palavra, montada como se fosse tijolos em uma outra construção. Trazendo sempre a transformação operando dentro do meu cliente. Quando a minha cliente fala, você acha que eu estou apaixonada? Ela sabe a resposta. Interessantemente, ela marca uma sessão por Skype comigo, ela sempre é presencial, e ela fala, eu estou me sentindo mais segura aqui no meu quarto com a porta fechada. Ela está sozinha em casa. E eu falei, nossa, mas o que é que você vai revelar que ninguém pode ouvir, só eu e você? Nesse dia ela não revela nada, mas a gente vai construindo a sessão e ela entende, porque ela quis fazer a portas fechadas, como se estivesse dentro de um cofre, e nem o cachorro podia entrar. Pessoal, vocês sabem disso, né? Mas eu trago isso sempre à tona. Ela não está revelando um adultério, ela revela alguém proibido de sair das catacumbas. Ela revela a pessoa que é um segredo. E esse cara é aquele que a compreenderá? Não sei. Mas eu sei que com ele ela achou uma mulher que, claro, não pode achar no marido, pessoal. E olha que eu sou defensor sempre do casamento por causa da conúncia. Isso não significa que o casamento acabou, só significa que o marido precisa vê-la desnuda para que ela possa se vestir de uma outra mulher. Um outro caso, que é esse que eu escolhi para a aula de hoje, é a mesma coisa. De repente, uma cliente que é a filha mais velha, então construída para herdar todas as empresas da família, e ela vinha a seguir dessa rota, então casa com um homem que qualquer um poderia dizer deu o golpe do baú. Porque ela ganha, a família dela ganha milhões por mês. E ele ganha algumas pequenas dezenas de milhares. Então o carro que ele tem, o sogro emprestou. A casa que eles têm, o sogro deu de presente há 20 e poucos anos atrás, 100 cabeças de gado, que se transformaram em 1000 que ele vendeu. E deu um apartamento para eles que eles venderam. Então ele diz, eu comprei esse apartamento. Mas peraí, você usou bois que você ganhou, apartamento que você ganhou, carro que você ganhou. Ele não quer reconhecer isso, então eu não fiz nada. Tecnicamente não. Tecnicamente ele nunca produziu recursos para bancar a vida dele. Mas não é um golpe do baú. Ele é, então, o equivalente desse homem impotente
no contraste da esposa dele, extremamente potente. E aí, recentemente, então, ela teve um surto, né, ninfomaníaco. Ela queria transar com ele, né, dentro do elevador, debaixo da escada, onde desce. E ele diz, ela é louca. Até a cena dramática, que ele cai no chão, fica olhando para ela e diz, eu não consigo. Né? E ela fala, puxa, mas eu já dei tudo para ele, né? E agora ele me rejeita. Eu falo, perfeito. Você não está vendo que quem está sendo rejeitada numa nova nudez, buscando então uma nova fertilidade? Não é aquela que você sempre foi, mas aquela que você quer ser. E é claro que aí existe um convite para ele se tornar esse homem potente que ele nunca foi. Então ela quer deixar de ser a herdeira do patrimônio familiar e ele quer deixar de ser essa criança presa à mãe, né? Miss Miller. Mas ela não sonhou com o Shivan Topel ensejando a ela como estava distante a visão da natureza dessa mulher nela, que se casaria. Essa mulher estaria tão presa no passado quanto o Shivan Topel. Por isso que eu entendo que os 28 anos de prisão é o tempo em que os complexos precisaram vir do inconsciente para ampliar a consciência dela para caber à ação que a própria situação exigia. Motivo pelo qual a minha cliente começa a entender isso. Quanto tempo, então, ele vai levar para me aceitar, me compreender? O tempo necessário para você compreendê-lo. É o seu olhar. É quanto você vai todos os dias chegar para mim e dizer eu vou cair fora, ele continua daquele jeito. Cada dia que você chegar e disser, hoje ele melhorou um pouco, então nós estamos evoluindo. Alguma coisa se acrescentou onde ele melhora. Qualquer que seja a distância daquilo que eu vejo no outro no primeiro instante. A terapia é esse sistema atrativo dos complexos a partir do farol do analista que compreende a teoria. Sem o analista precisar usar como ferramenta prática, mas a consciência dele já o faz. Você vive essa experiência e ela está acrescida. Uma cliente outro dia me falou isso. Eu achei que a capacidade dela hoje de acolher o outro mudou muito nos últimos anos. E todo mundo reconhece isso. E ela não faz nenhum esforço, ela não precisa pensar. As atitudes, agora encorpadas à consciência, saem naturalmente. Veja, diante disso, o Jung vai colocar alguns elementos que se desenvolvem. Não vou entrar no mérito de discutir todos os aspectos que ele... Então, leiam no livro, né? Ele vai ter um período extenso do avanço do Iwata para chegar na luta contra o dragão. Eu só peguei esse comecinho que ele fala uau, uau, uau. Quer dizer, ele vai imitando a natureza para incorporá-la naquilo que ele pode incorporar dela. Até ela apresentar desafios e ele ter que superar esses desafios, desenvolvendo mais linguagem. Mas existem alguns pontos que são bastante importantes para o próximo evento do Shivan Topel. Um dos pontos que eu acho legal destacar, porque ele tem um simbolismo fantástico, é a dança. A dança no sentido de você, e todos nós fizemos isso na vida, de nós movimentarmos os pés, né? Como se quiséssemos com isso sovar a terra para transformar na dança
a nós mesmos como uma árvore que se enterra. Então vocês vão ver isso muito no simbolismo. Eu separei alguns, porque eles são muito recorrentes. Eu sugiro a alguns clientes, por que você não entra numa escola de dança? Tentando convocar esse aspecto ancestral. Os homens dançavam no passado, não porque era simplesmente festivo, mas porque era simbólico, era quanto eu batia no solo, convocando as energias da terra para me possuírem. Bem descrito no Neo, no Matrix 3. Eles fazem aquela dança bastante voluptuosa, convocando as energias. Qualquer tribo no mundo dança antes de produzir uma ação no mundo. É como se estivesse acordando os deuses da terra. Pessoal, longe de ser um mistério hoje, os deuses da terra são convocados dentro de nós através de ritos. Possivelmente, se nós entendermos isso, faremos isso com muito mais alegria do que aqueles que faziam isso de maneira inconsciente. Então, se eu tiver vontade de dançar, sinal de que convoco os deuses para me nutrir das energias necessárias para a próxima transformação. Então, Marcos, a fabricação do vinho é nessa linha. Nessa linha, não tem dúvida. De convocar essa energia vital, seria o sangue, seria o vinho. Mas qualquer álcool, o problema do álcool não é ele em si, mas é o ser humano que perdeu as referências. Qualquer álcool é um simbolismo de uma convocação dionísica para eu enfrentar os desafios da minha opressão. O problema é que eu entendo que a quantidade de álcool me leva lá para a ponte do Jockey Club. A quantidade de álcool é equivalente da dimensão da minha prisão e para aquilo que o complexo que me assalta quer me empurrar a fazer. Então eu tenho que beber um álcool, ficar embriagado e bêbado e depois me arrepender. Para que então haja um ajuste convocado pelos deuses. Não sou eu que tenho vontade de beber, é a bebida que me leva. Se você olhar por esse aspecto, a terapia para um alcoólatra muda completamente de roteiro. Você não tenta tirá-lo do álcool, você tenta conversar com o álcool através dele. Esse é um instrumento, eu devo dar isso numa aula lá na frente, que o Jung fala desse jeito, e eu gosto muito de trabalhar assim, em que o alcoólatra, por exemplo, e é o que eu faço, eu falo com ele para falar com o álcool dentro dele, com o Dionísio dentro dele. E esse Dionísio responde através dele. Porque não sou eu que decido. Senão, tudo que eu falo aqui vai para o espaço. Eu me baseio nas estruturas dos complexos que nos afetam e carregam a gente de libido. Então, se eu bebo, tem um motivo. Não bebo porque sou alcoólatra em si. Para ninguém de nós. Nenhum pervertido é em si um pervertido. Ele escandaliza aquele que quer que ele seja vivo. Mas Qual esse é o tipo de conversa que você tem? Dependente da pessoa? Depende muito. Depende da sessão. É difícil dizer, porque não tem uma estratégia racional. É uma conversa que eu estou conversando com o meu cliente, mas atrás dele tem um arquétipo respondendo. Mas é para descobrir algo, então não tem uma palavra-chave em relação. Suponhamos que você acha que você é a Keila, é uma suposição. Mas que você, ao olhar para o espelho, vê em você uma Keila e acha que você, Keila, sofre. Mas você não sofre, Keila não sofre. Nem Marias, nem Joãos. Quem sofre? Sofre o complexo, cujo desafio é tentar decifrar a natureza do meu desconforto.
Eu falo isso sempre, eu não converso com o meu cliente como se ele fosse um ser vivo em si. Eu converso na projeção daquilo que em mim conversa. Você diz que quem sofre é a realidade emprestada. É a realidade emprestada. É a identidade do ego com a persona que acha que existe um inimigo externo. Mas se você entende que esse inimigo não existe, nem em você, nem no outro, então a conversa não é entre seres humanos em si, mas é num campo finalista energético. Eu sei que é difícil pegar, se eu não tivesse estudado matemática e física, seria bem difícil entender isso, mas estudando o campo de informações, quando você conversa com o seu computador, ele é um interlocutor. Você escreve alguma coisa, ele te devolve. Já tem celular que te diz, olha, você outro dia procurou vinho, né, da Apple, né? Eu achei aqui uma promoção. Quer dizer, é o celular que conversa contigo ou o celular tem um programa que vê que você se interessou 3 vezes por ver preços de vinho e aí ele tem um outro programa que sintetiza uma voz, procura por você e diz, eu vi uma promoção. O álcool está dentro do celular também, não só do alcoólatra, né? Exato. Mas é perfeito, né? Então agora o celular que me seduz para comprar um vinho mais barato é um sacana. Eu quero deixar de ser alcoólatra e vou ter que jogar meu celular no rio. Filho da mãe de celular que fica me seduzindo, eu vou lá e compro. Também nessa promoção não podia deixar de comprar. Entende, pessoal? O sistema é esse. Não é que nos torna insignificante, nos torna ao contrário. Se eu vou então ficar em último lugar e ficar bem, eu só posso fazê-lo se eu sentir que sem mim, aquele que ganhou não seria a referência para melhorar. Então é uma consciência de sacrifício. E essa consciência, que é o que eu entendo, né, debatendo isso o tempo todo, que o Iwata também vai morrer, o Shivan Topel morrendo. O que morre não são eles em si, o Shivan Topel morre então, Edu, porque morre a projeção dela nesse Shivan Topel. Com a morte dele, ela chegou a uma consciência de que ela é mais moderna do que era antes do processo todo começar. Como a minha cliente, que agora precisa que o marido dela ganhe uma virilidade para transar com uma pessoa que está numa nova fertilidade. Ou aquele outro cliente, né, que vocês conhecem, que não transa com a esposa, se masturba, mas não quer se masturbar na frente da internet e não consegue ter a ereção para a ex-esposa, que é uma mulher esplendorosa. Ele falou, me lasquei. Agora estou danado aqui, não quero me masturbar, minha esposa não transa e eu não quero transar com outras mulheres, só serve ao monastério agora. Mas ele então mostra, nada à minha volta me compreende. Quem será essa que me compreenderá? Essa que me compreenderá não é exatamente a mãe literal, mas a grande mãe do inconsciente. Que diante do meu pedido de socorro, vai me nutrir então de complexos que vão mostrar um outro sistema de valores. Então, aquilo que eu achava que antes era impossível, agora vai se tornar possível. Aquele que não me excitava, agora me excita. A esposa dele que não o excita, vai transformá-lo. Pessoal, se vocês enxergam isso,
olhem para a vida de vocês e vejam essas dinâmicas se desenvolvendo. Porque os seus clientes, eles vão estar numa situação de ingenuidade, de inconsciência dessas dinâmicas. O mundo deles é o mundo que é. Eles acham que o mundo externo é a realidade. Nós ainda não saímos da época em que sonho e realidade se confundem. É que o nosso sonho nós definimos como aquela coisa que acontece quando vamos dormir e acordamos e durante a noite tivemos um sonho. Mas quando acordamos, também sonhamos na realidade. Também achamos que isso é o real. Também decidimos como se isso fosse. Brigamos e amamos como se estivéssemos fora. Mas no final tudo está acontecendo dentro. Então os nossos clientes vão lamentar, né, os seus dissabores afetivos, eróticos, econômicos, porque esse mundo é o mundo que é registrado como mundo. Mas nós sabemos que não é, eu espero. Né? Depois desse tempo, todo mundo consegue já enxergar que o mundo que vocês vivem não é o mundo? Mas dá uma explodidinha antes, né? E vai pro literal. É provável, mas se você der um passo atrás... Uma semana. Mas vai melhorar, Marcelo. Vai chegar em 2 dias, vai chegar em 1 dia. 2030, vai chegar, porque aí você vai entendendo. Mas é real porque é tudo aquilo que representa simbolicamente o que dentro de você é real, as suas emoções. Mais ou menos. Você está grávida. Isso é real ou é simbólico? Eu acho que é real. Né? Mas é simbólico. Então é real. É real enquanto fato. Todo o restante significa o simbolismo. Mas quem é esse filho, né, da Gil? Sim, aí isso é o que acontece dentro da psique dela. Sim. Então todas as emoções que ela sente porque está grávida. De hoje para sempre, né? Quer dizer, nunca mais vai voltar a ser a Juliana sem o filho. Isso é simbólico. Não é real. O seu filho agora mudou a tua vida. Já. Quando você fala que o mundo que nós enxergamos não é um mundo real, digamos assim. Não é. É porque a realidade enxergada ela é incompleta na medida em que só o simbolismo enriquece a percepção. O fato em si. É que o real nos tiraria do papel de humanos. O real pertence a insetos, a animais, porque o ser humano ele tem que produzir discurso, ele tem que refletir. Assim, literalizar as situações, literalizar a gravidez significa deixá-lo menor do que de fato é. Exato. Exatamente. Deixá-la menor do que de fato ela é. Se você olhar para o campo simbólico, isso fica gigante. Fica gigante. Né? Tem tantos outros compromissos por trás que o homem antigo seria ainda mais ignorante dessa potência do que o homem moderno. Você entende? É muito maior do que uma gravidez. Você participa de um evento cujos complexos advintos desse evento vão mudar a sua vida. Então, se não fosse essa gravidez para provocar em você o conjunto das reflexões e angústias que se desenvolvem. Ontem eu estava atendendo uma cliente e de repente eu estou lá atendendo por Skype, ela está lá em Ubatuba
Aí ela não desliga a câmera, ela sai gritando pela casa. O filho dela tinha subido no telhado, menino de 11 anos. E aí eu só fico acompanhando, ela corre para cá, grita para lá, porque ela não desliga, né? Ela estava lá correndo para aquele lado, desce, sobe, grita. Ação, aventura. Mas veja, ela pede desculpas. Eu falei, não precisa pedir, está tudo visto, está tudo registrado. Porque ela acha que aquilo atrapalhou a terapia. Eu disse, não. Foi um discurso veemente de um filho que sobe ao telhado. E o medo dele cair. Veja, esse é um tema recorrente, que eu discuto com muitos clientes. A ideia desse filho programado, desse filho desejado de um jeito que só eu posso desejar. E que tira o direito do meu filho de ser quem ele tem que ser. E não tem jeito, porque por mais que você seja consciente, qualquer que seja o seu filho, vai caber naquilo que pode caber. Então, Marcos, ela aparentemente é super protetora, então o filho está na terra e sobe no telhado para sair, para buscar um sentido? Não, eu acho que tem uma via de mão dupla aí, Pedro. Primeiro, sim, ela... você vai dizer, mas mamãe, claro que teme a morte, se ele cair lá de cima, ele podia morrer. Até porque era um sobrado. Então ela não quer que ele morra, número 1. Mas esse não querer que ele morra é um contratempo, um contraponto na loucura dela, que ela ficou histérica, de querer que ele viva para o jeito dela. Primeiro ponto. Então, ele não caiu no telhado, ele depois desceu, parece que ele é habitué de subir no telhado da casa. Então, naquele momento, ela faz um teatro para a sessão. Então, primeiro isso, ela está dizendo que meu filho não pode morrer para mim. Eu quero que ele seja alguma coisa e que se ele morrer agora vai me frustrar muito sobre o que eu quero que ele seja. Número 2, ela está montando um projeto novo. E esse projeto novo é como um filho. Então, de novo, esse projeto novo não pode ser o que ela quer que seja, e esse era o debate da sessão, não pode ser o que ela queria que fosse, porque o que ela quer que seja está vencido. O filho e o projeto caem no mesmo patamar. Então eu sugeri para ela relaxar um pouco, brincar com o projeto, tirar as expectativas, porque senão ela vai se frustrar com o projeto. Na prática, número 3, possivelmente ela já está inflada. E aí, o projeto, é melhor que seja o projeto que a frustre no primeiro instante do que o filho, apesar do filho também poder frustrá-la. De repente ele chega em casa e diz, você é jogador de futebol. E ela é muito intelectual, não espera isso. Mas, entende? Então, nós sabemos que o fenômeno está acontecendo dentro e isso faz uma grande diferença, enorme. Mesmo que nas nossas vidas nós fiquemos angustiados e xingamos um motoqueiro. Mas tudo bem, pode xingar à vontade. Na análise, não é que não podemos fazer isso, mas quanto mais o olhar é para o dentro do indivíduo, mais a vida se manifesta. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer, para que a gente possa entender os eventos que se desenvolvem a partir disso, que o Shiva Tovel não está dentro dela, é a figura do ânimos que mostra para ela as dificuldades que ela vai ter para encontrar um homem encarnado que cumpra o papel dele. Se ela fosse consciente, se eu discutisse com ela, ela fosse minha cliente, dizia, qual é a idealização do seu parceiro?
O que você quer? Eu não olhei para você de propósito. Qual é a ideia que você tem do que ele deve ser? E fatalmente, né, vai ver que eu ainda contamino meu parceiro das referências matrizes das figuras masculinas da minha educação infantil. E aí não tem quem vai me compreender, não tem como, né? Mesmo uma pessoa casada, hoje, ela precisa chegar nessa incompreensão do outro. E aí, é bem legal isso, porque, veja, as pessoas me perguntam, né, qual é o sucesso dessa abordagem? Eu diria total. 70% dos casamentos ficam melhores, 30% dos casamentos rompem, mas as pessoas ficam melhores. Então, 100% total. Porque o que se faz eu caso edipianamente com os meus pais. E descubro então que aquela pessoa, mesmo que vocês não estejam casados, ainda assim, esse não casamento cabe no olhar infantil. E aí não podem ser compreendidos. Não tem como. Porque quem quer ser compreendido é o aspecto complexual que tenta, né, ser legítimo para uma sociedade que não o legitima. Pessoal, isso é fascinante. Os meus clientes sabem como eles debatem contra isso. Mas veja, Marcelo, muitos aqui são meus clientes, estão assistindo a aula e estão entendi, na próxima sessão não vou esquecer da aula. Na próxima sessão vão lá dizer... porque o sistema não é racional. Se fosse, então é fácil, mas não é. Mas consciente, então, que vale a aula? Vale muito, porque consciente, senão a aula não precisava existir para quem é meu cliente, percebe? Da mesma maneira que vocês vão encontrar as pessoas erradas para descobrir, né, que quem está com um problema nos olhos é você e não a pessoa errada. Ela nunca é a pessoa errada. Então, eu tenho a realidade emprestada e o outro não compreende porque eu estou vinculado a esse pensamento emprestado. Anterior. Então, mas fica esquisito dizer que um pensamento anterior ou ultrapassado, porque me parece que tem uma atemporalidade nisso. Não se trata de um pensamento que é do passado, que é velho, porque se fosse assim, outras pessoas que têm mais ou menos a minha idade vivem mais ou menos esse pensamento, esse inconsciente coletivo vencido, essa ideia. É uma coisa, não sei, não tem a ver com o tempo de ser um pensamento vencido, é mais uma coisa que não cabe num tempo atual mesmo. Então, está confuso isso. Então, ajuda. Alguém ajuda? Pessoas que nascem hoje podem ter o pensamento dele também, que é o pensamento do passado. Pode ter. Temporal, então. Tem gente que tem pensamento da época de Cristo ainda. O mundo é plano. Então, não sei se é isso que ele quer dizer. Isso é vencido com relação a ele ou em relação ao mundo? Porque isso ainda cabe no mundo atual. Cabe? É porque existem várias temporalidades, né? Existe. Depende onde você está inserido, você, família, bairro. Vamos desenvolver isso em 3 blocos, que foi uma boa pergunta. Vamos desenvolver isso em 3 blocos. Então, o discurso não é emprestado. Veja, quem pensa? Então, mas quem pensa? Quem pensa é o conjunto de significantes que você tem para pensar.
ou seja, um conjunto de coisas significadas. Aquilo que eu dei na aula passada, na aula anterior. Se você torce por um time e tem raiva de quem torce por uma outra camisa, você pensa assim e sente assim. Aquele cara é de um outro time. Você pensa assim. Mas há 7.000 anos, alguém pensava, ele é palestino e ele é hebreu, ou ele é hitita e aquele é hebreu. E tinha o mesmo ódio que você tem do cara que veste a camisa do outro time. Veja, não há temporalidade aí. Há 7.000 anos, um mesmo pensamento se modifica, mas é arquetípico. Eu tenho um inimigo fora. Projetado. Mas o que é legal, eu posso dizer, como eu disse agora, então há 7.000 anos, é verdade que há 7.000 anos se pensava assim? Se você entende que você vê a realidade pelo conjunto de complexos que permite que você veja a realidade assim, existe um jeito de você olhar para uma pessoa e descobrir nela um potencial que antes você não via. Percebe? Você não tinha esse olhar antes. E aí você fala, perdi minha vida, pensando de um jeito. Mas esse jeito de pensar que você disse que tinha, ele compreende a realidade temporalmente. Então esse é o primeiro bloco. Eu pensava assim no passado. Mas será então que existe esse tempo? Ele não está registrado na ideia da sua própria consciência? Esse é um desafio que se anuncia aí. Um cliente vem defendendo, ainda bem que ele não escuta essa aula, senão eu vou dar spoiler. Faz 3 sessões que eles ouviram um relato de um homem que diz que a medicina, Isabel, já é capaz de levar o homem a 120 anos. É uma tese, para quem tem 60 hoje. Mas se eu viver 60 anos, quando eu tiver 120 anos, a medicina vai levar o homem a 180 anos. Né? E eu falei, mas onde está o furo disso? O furo disso pelo menos ele conhece a teoria muito. Eu falo, pela teoria não dá. Não tem nenhum sentido isso para a teoria. Como é que alguém viveria 180 anos vendo o seu mundo morrer sistematicamente sem que ele possa se renovar? Então a pergunta é por que ele está trazendo isso? Por que ele quer viver 180 anos? Né? Porque ele está perto de uma morte psicológica. Então ele está tentando negociar comigo, dá para eu morrer daqui uns 60? Porque aí depois eu tenho mais 60. Então ele negocia querendo que exista, como muita gente quer que exista. Mas se você encontrou a vida, você quer a morte, porque a vida está sempre onde o mundo continua se desenvolvendo, não onde ele para. Então essa temporalidade pode dizer que é o complexo de a gente matar nossas heranças e renovar a maneira de pensar e viver. Porque, veja, Rodolfo, vamos supor, o homem antigo não acreditava na morte, nem se preocupava com a morte. Logo em seguida ele queria morrer, porque ele iria para o Valhalla, ele iria para o reino dos céus. Os cristãos mortos no Coliseu e naqueles ginásios antigos estavam sorrindo. Graças a Deus eu morri. Mas por que a natureza produziria esse evento? O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer a alegria de morrer? Porque a vida era feita para eu morrer mesmo. E havia uma crença interior que não estava projetada no exterior como uma vida que pudesse valer como tal. O que eu quero dizer esses homens que morriam no passado
não tinham nenhuma obrigação de se envolver com o mundo a partir de um complexo que viesse à tona para que esse mundo fosse modificado por eles. Napoleão só ganhou as primeiras batalhas porque ele tinha a velha guarda dele. E a velha guarda era intrépida. Ninguém queria voltar para casa porque não tinha casa. Então eram homens com mais de 50 anos que queriam morrer lutando. E eles partiam para cima, o que assustava sempre o inimigo. E o inimigo ficava tão atordoado que a estratégia se baseava nisso. Mas a velha guarda morreu toda na invasão da Rússia. E aí ele não tinha mais esse recurso em Waterloo. Então era feito de pessoas mais jovens, que não tinham ainda essa disposição para a morte. E morreram por não ter essa disposição. Então, há bem pouco tempo as pessoas morriam em paz. Porque a morte física, ela não era temerosa na medida em que eu não tinha um desejo em falta. Eu só não quero morrer pela falta. Porque eu ainda tenho a esperança de mais um pouco eu vou achar um jeito de deixar minha mãe feliz. E é um desejo, se é um desejo em falta, né, é um desejo consumista. É só vocês pensarem, puxa vida, né? Já pensou se esse celular já é legal, já tiro fotografia, assisto filme, o que será que vem no futuro? Esse mesmo cara já vai ter um chip na cabeça, que vai informar para você que você precisa ir no médico porque ele vai analisar, fala, porra, mas para que serve isso? Então você vai todos os dias pôr um plug no chip da cabeça, olhar no computador, vai ficar paranoico procurando uma doença dentro de você todos os dias. E quando acabar a bateria, então, você vai ficar louco. Louquíssimo! Já imaginou? Eu juro que essa tosse é perigosa. Tem que ser o computador. Eu morro essa noite. Ô Marcos, uma coisa que eu sempre me deixa muito intrigado são os kamikazes, né? Esses homens, eles não tinham medo de morrer, ou esses que acabaram com aquelas torres gêmeas, por exemplo, eles não tinham medo, né? E por que ou então esses homens bomba, né? Porque sempre o homem sempre teve esse medo de morrer. Não. O medo de morrer é muito recente. O ser humano não tinha medo de morrer. Mas assim, até alguns anos atrás a gente tinha medo de morrer, né? Não. Nossa, agora... Mas alguns anos até que a gente tem medo, né? Existem dois motivos. Quanto mais indivíduo nós nos tornamos, menos nós pensamos como coletivo. Japoneses pensam coletivamente. Ou pensavam, né? Hoje não pensam mais, mas ainda pensam, por isso que eles se suicidam muito lá no Japão. Então não tem um eu com medo de morrer, né? É como no Último Samurai, se o imperador pedir, eu me mato, qual é o problema? Porque não, é difícil para o ocidental pensar. Como é que um oriental pensa coletivamente? Para nós é muito difícil, não dá para a gente pensar assim. Mas ele pensa coletivamente, ele pensa como parte, não como separado do coletivo. E aí sim, a morte é fácil, porque eu não existo como um eu, mas eu existo junto a. Mas aí existe uma crença de uma continuidade, né? Sim. Todos os exemplos que você deu, você pode pegar até o cristianismo mesmo. Sim. Durante um bom tempo, né? Você acreditava nisso. Hoje em dia a gente não tem mais, né? Existe uma finitude, uma parte da população. Mas eu vejo que pela psicanálise a continuidade existe. Sim. A gente vai passando esses complexos, essas resoluções. Sim. Não, o Jung acha isso. A linha junguiana acha isso.
As linhas freudianas dizem que nós inventamos o reino dos céus, né? Com o self, com a individuação. Então, se o eixo ego-self estiver consciente, eu nunca mais morro, porque me tornei o self. Mas ele defende isso como um fato objetivo e não como um fato subjetivo. Isso não impede, né, Pietro, que o Pietro morra, não impede. É isso que eu quis dizer para o meu cliente. Essa eternidade do vínculo com o self é impossível como tal, porque senão eu me confundiria com o self. E eu sou estruturado como eu a partir do ego, não a partir do self. Então, eu tive um sonho que eu estou pulando de um barco, eu contei para você, eu tenho medo de morrer lá nos motores, na hélice. Então, na verdade, eu vou morrer. Vai morrer. É isso que significa. Despedaçado. No ano que vem você vai ver que é um processo alquímico. A trituração. Então, seu sonho mostra que você vai ser triturado. Você vai gostar. É um bom, excelente sonho. Você vai gostar muito. Já estava na hora, né? Já estava na hora. Já passou da hora. Mas quando a gente estudar, eu sei que você é curioso, pode entrar lá na alquimia. Você vai ver lá, trituração, trituratio. Você vai ver o que é. Você vai gostar muito. Mas entende, pessoal? Porque na aula hoje eu fiquei pensando nisso, né? Nesse debate do Shivan Topel e como Jung diz, a figura do ânimos, ele é um ghost lover, ou seja, ele está preso na mãe e, portanto, quem seguir os caminhos dele morre. Eu digo, não, tem que morrer. Na angústia eu tenho que morrer. Ele está puxando a Miss Miller para a terra mesmo. Ele é um sedutor perigoso. É como eu digo para alguns clientes, né? Clientes que têm uma troca de parceiros com uma certa assiduidade, é melhor que esses parceiros não assumam o compromisso. Essa relação é mortal para eles. Por quê? Porque fatalmente existe um chamado, não é? Que implica numa expectativa muito grande sobre a personalidade do outro. É evidente que eu preciso ouvir a reclamação do meu cliente sobre isso. Enquanto ele está nessa busca de quem me compreenderá, eu respeito. Até o dia que, como Shivan Topel diz, quem me compreenderá e agora não tem jeito, só a Piton vai me matar. Ele vai falar isso. Entendeu o livro, né? Ele fala isso, só a cobra vai me matar. Ou seja, só uma nova consciência, um novo conhecimento vai me matar. E é a resposta para a angústia de quem eu não sou. Mas eu preciso que a libido chegue, então, na bifurcação. Onde não há mais o que fazer. É isso que o Shivan Topel está fazendo. Eu acho que a Miss Miller conta a história de uma rota saudável. O Jung tem essas incongruências mesmo. No mesmo livro, ele é contraditório. Ele defende, então, o domínio do inconsciente e depois diz que você não pode se entregar para o inconsciente. E eu digo, então entrega, não tem o que fazer. Abraça o capeta, vamos lá. Ficou claro, pessoal? Deixa eu ver se... Dá para entrar assim, então. Seguindo a rota da Miss Miller, então vocês entenderam essa questão toda do movimento, do encontro com a natureza. Eu vou pular, senão nós não vamos sair desse modo. Toda essa parte aqui do... É só vocês lerem, é legal para ler, mas não vai acrescentar mais do que nós debatemos aqui. Aí ele vai
para uma outra reflexão a Mismira. Então, ele diz, ele exclama dolorosamente, né, que é isso que eu disse agora, ele exclama dolorosamente, neste mundo todo não existe uma só, procurei em 100 tribos, envelheci 100 luas. Ah, só são 100? Eu exagerei. Desde que comecei, será que não existirá jamais uma que conheça a minha alma? Sim, por Deus soberano, sim. Ah, não. Mas 10.000 luas nascerão e minguarão antes que nasça a sua alma pura. E essa alma tem que ser pura. E de um outro mundo virão seus pares. O que ele quer dizer psicologicamente é o que todos nós fazemos aqui. Nós casamos com alguém que vem de uma outra tradição, né, de um outro jeito de pensar, para que a gente trave um debate dialético, né? Ela terá a pele pálida e pálidos os cabelos. Ela conhecerá a dor antes mesmo que sua mãe a tenha dado à luz. O sofrimento a acompanhará. Ela também procurará. E não encontrará quem a compreenda. Muitos pretendentes far-lhe-ão a corte, mas não haverá um que saiba compreendê-la. Então ele, nesse momento, replica para Mismira que o problema não é ele, o problema é ela. Ela que não é compreendida e põe na voz, né, do Shivantopel a angústia dela. Como é o que nós fazemos. Nós olhamos para os nossos parceiros, qualquer que sejam eles, e vamos dizer, ele é preguiçoso, né? Ou ela é perdulária. Mas essa incompreensão, eu estou dizendo, quem me compreenderá? O outro também procura, mas eu não tenho consciência de que o outro procura alguém que o compreenda. Isso é uma consciência que precisa chegar no indivíduo. Consciência cujo custo é sofrer dolorosamente, né? Sacrificar aquilo que o ego conhece. E aí ele diz aqui, a tentação frequentemente provocará sua alma, mas ela não fraquejará. Em seus sonhos eu virei a ela, e ela compreenderá. Veja, a própria Mismira está ouvindo isso do personagem que ela mesma sonha. Então ele diz, e no seu sonho, né, ela me encontrará. Conservei meu corpo inviolado. Eu vim 10.000 luas antes de sua época e ela virá 10.000 luas tarde demais, mas ela compreenderá. É só uma vez a cada 10.000 luas que nasce uma alma como aquela. Então o Jung chama a atenção para a ideia desse corpo inviolado, né? O que significa esse corpo inviolado, que já virou, né, na nossa sociedade, a defesa da virgindade. Simbólica, mas que custou a vida de milhares de homens e mulheres. Porque no tempo da virgindade os homens também sofriam de culpa, né, por desejar alguém de uma maneira perversa. Eu sempre achava que eu ia virar um lobisomem quando eu tinha uns 13 anos. Quando eu tinha um tesão assim por uma menina, eu falava, não, vai aparecer alguma coisa horrenda. Isso não é tão... Hoje em dia ainda tem gente que pensa, mas eu não tenho assim, um pensamento de que todos os homens tinham. Tirar a virgindade era de uma crueldade selvagem mesmo. Coitadinha daquela moça, né, que agora não teria mais para onde ir. Mas o que significa então esse corpo inviolado de Shivantopel? Eu vou me prometer que nunca serei usado de outro jeito. Veja, o que vale, é o que o Jung sugere que pode acontecer. Essa ideia de uma decisão eterna de que eu não vou me entregar a mais ninguém. Essa ideia de um convento, né? De alguém que
que se fecha, né, que se clausura, para usar o termo certo, num convento. Eu vou ser de Cristo. Isso impede que essa pessoa, então, tenha não só a oferta de si como catalisador de uma outra realidade, mas a oferta de si como fecundado por essa outra realidade. Essas promessas já custaram muita coisa, como a gente vê. A gente ainda assiste filmes onde o Zé é um cara intragável, imperdoável na vida de uma mulher. Porque não se trata de um ato literal, se trata de um ato simbólico, como se vê. Se eu não me entregar para uma outra realidade. Na Miss Miller, o Shivan Topel sugere isso. É a mesma história, né? Exatamente a mesma história da minha cliente e o amante dela de 18 anos. Ela não se entrega, ela é fiel a ele e não se entrega a homem nenhum há 18 anos. E mal se entrega a ele 2 vezes por ano. Ou seja, enquanto ela resiste a uma transformação psicológica dela mesma. É o que afeta, então, as princesas dos contos de fada. Né? Uma oferta para os deuses, como as virgens, imoladas sistematicamente. E, de alguma maneira, muitos de nós fazemos isso. Né? Pessoal, a ideia não é produzir aqui um momento suicida. Nossa, vou me matar, essa vida... Não, é sempre uma consciência. Sempre uma questão de compensação da psique. É evidente que até no Embalos de Sábado à Noite, a personagem da Olivia Newton-John, então, se envolve com John Travolta, né? Aquele amante inveterado, aquele cara... Né, que conta para os amigos como pegou a Olivia Newton-John de vários jeitos e eles vibram, mas ele está apaixonado por ela e não pode reconhecer para os amigos que foi pego. Então essa a ideia do Shivan Topel, ninguém vai saber de mim. Mas ele é um conhecimento, ele é exatamente um caminho na psique dela. Ele é um complexo. Ele é o ânimos que apresenta uma possibilidade de existência para essa pessoa. E essa possibilidade de existência não encontra nela a maturidade psicológica para dar continuidade. É isso que eu falo, que as pessoas que se frustram nas suas tentativas eróticas sistemáticas têm uma ambição muito grande, o que faz com que parceiros e parceiras desistam intensamente do projeto. Para mim isso é um fato energético. Me envolver, eu entro bem. Nesse trecho, o Shivan Topel, ele incensa a Miss Miller de uma forma que prende ela num lugar de exclusividade, que ela sequer tem a possibilidade de qualquer encontro que seja. Isso. Porque só daqui a 10 mil luas aparece uma alma tão pura e tão exclusiva e eu não vou estar lá, ou seja, ela está sozinha e, enfim. E esse lugar de solidão é de uma angústia absurda, né? Que é justamente isso. Pode levar alguém à loucura. E geralmente leva. Sim. Mas, Thiago, você pegou bem a ideia, né? Porque, veja, ele também vai dizer que ela vai nascer depois. Então, acabou. Isso é dentro dela. Eu morri e já não posso mais fecundá-la como ela gostaria. E ela vai nascer 10 mil luas depois. Então, não vai ter ninguém para ela. É o que ela pensa. Como algumas pessoas dizem, eu queria ter nascido nessa época. E lá assiste Meia-Noite em Paris. Não sei porque o Woody Allen está nessa mania, nesse nostálgico.
Mas assiste então essa história, né, de Meia-Noite em Paris. Sugerindo que não tem mais jeito, é um desdém, então deixa assim mesmo, não posso fazer nada. Qualquer que seja, essa morte do Chivan Topel aí, dizendo, ele não morreu ainda, vai morrer na próxima aula, mas essa morte dele em desenho já se desenha aí, né, desse jeito. Se ela vai nascer lá na frente, eu já morri aqui, ninguém vai ser feliz. Eu sou precoce demais para o meu tempo e agora ela não tem como ser feliz lá na frente. É uma história comum, ela não pense que a moça que trabalha comigo lá em casa, ela já deve estar no 6º marido. E ela fala, não, agora chega. Não é possível, ela só tem 40 anos. Me lembro do filme em algum lugar do passado, Mais ou menos isso. Né? Mais ou menos. É que acabou construindo a vida do Christopher Reeves. Logo depois, ele quebra a coluna. Então veja, pessoal, sempre a visão simbólico-energética, sempre o discurso do ser humano e a construção do debate interno conduzido às cenas internas como se fosse e são mais fortes, mais vívidas do que a externa. A externa é um espelho só do que acontece interno. A vida está acontecendo totalmente dentro. Ouvindo as pessoas discutirem, a gente faz um mapa do que está acontecendo dentro. Símbolos da transformação. Então, na próxima aula, a gente vai matar o Chivan Topel? Realmente, vamos matar o Chivan Topel, que ninguém aguenta mais. Eu preciso terminar esse símbolo da transformação esse ano. Daqui muitas aulas ficaram presas em termos muito específicos que eu não fiz no passado. Eu corri um pouco mais com esse modo.